Bom dia a todos. Hoje nós daremos continuidade à sequência de conversas tratando sobre a questão da gravura em seus diversos nichos. E nesse caso, trataremos o nicho do colecionismo de gravura, o papel da imagem impressa dentro desse quadro muito particular, que é o colecionismo particular, né? Ou seja, como a gravura ela possibilita essa dinâmica de uma coleção, de uma variedade e de uma quantidade dentro de um perfil, assim, muitas vezes que não é um perfil de um museu, né, ou de uma instituição. Para isso, nós recebemos hoje o arquiteto pesquisador de artes visuais, paisagista e arquitetura do Brasil, o professor Guilherme Maza Dourado, que tem se notabilizado já há algumas décadas na questão do colecionismo da gravura e, sobretudo, por conseguir criar um perfil muito honesto da produção gráfica no Brasil. Hoje, num caráter muito particular, ele não vai participar dessa live por uma dificuldade de equipamentos e tal, e ele gentilmente nos respondeu todas as questões, de forma, inclusive, a ampliar aquilo que nós temos já disponível, né, nas redes sociais sobre o perfil da coleção dele. E nessa apresentação, a partir de um PowerPoint gerado pela professora Eliana, nós faremos as perguntas, os autores das perguntas as farão, nós responderemos, e ao final dessa conversa, dessa leitura, nós procederemos com os comentários sobre o conteúdo da entrevista. Bom, a pergunta que eu fiz para o Guilherme foi: quais foram os seus primeiros contatos com esse mundo do colecionismo? Saberia nos dizer quais foram as primeiras aquisições, os primeiros itens que te fizeram querer continuar a movimentar sua coleção? Aí ele respondeu: em 1985, quando despontou meu interesse pela gravura, não existia uma clara intenção de formar uma coleção, e tampouco de me tornar um colecionador. As coisas foram acontecendo naturalmente, com as aquisições se multiplicando na medida em que me deparava com obras que me chamavam a atenção e quando eu tinha uma reserva financeira para negociá-las. Como foi introduzido no universo da gravura por Regina Katz, as duas primeiras obras que comprei foram dela. Primeiro, adquiri a litografia Arate 2 na loja do MAN, São Paulo, em outubro de 1985. Em 2 meses depois, tentei fazer uma nova aquisição no gabinete de gravura de São Paulo, de gravuras da Paulo Figueiredo, Galeria de Arte, qual era uma das mais importantes da cidade de São Paulo daquela época. Contudo, fui mal atendida e não levei nada. Esse episódio me levou a perguntar a Renina se eu poderia adquirir gravuras diretamente com ela. Então, comprei uma segunda litografia, Teorema 1, e as fotos dessas obras estão reproduzidas aqui. Seriam essas duas obras. Certo? Você considera apenas um autêntico colecionador? Você costuma fazer juízo estético de obras para adquirir ou não? Jorge, você pode ler pra gente? Sim. Hoje eu me considero um estudioso colecionador, porque o conhecimento sobre a história das gravuras, as obras em si, as trajetórias de seus autores, é imprescindível e antecede as aquisições. Nada adianta você sair comprando tudo que lhe passa pela frente, sem ter claro o que pretende, quais são os objetivos de possuir, formar e manter uma coleção. No meu caso, a tônica é montar um panorama consistente, mas não exaustivo, da produção
da produção brasileira entre a década de 1930 e os dias atuais, exemplificada por trabalhos destacados dos principais representantes de cada geração e ilustrativos das diversas vertentes estéticas desse período. Há um sistema de catalogação ou registro da sua coleção? Como você mantém organizada, física e virtualmente? Mantém planilhas, cadernetas com os valores, nome dos artigos, etc.? Então, na fase inicial, os registros da coleção foram manuscritos em fichas de papel, organizadas em ordem alfabética por nome de artistas e depositadas num pequeno fichário de madeira. Para cada obra, eu criava uma ficha, técnicos básicos, título, técnica, tiragem e dimensões, local e data da aquisição, o preço pago, o preço do restauro, se for necessário fazê-lo, o preço da moldura, caso tenha sido emoldurado, o ambiente onde estava exposta nos meus 2 endereços, ou se estava armazenada na mapoteca. Com as facilidades do computador, abandonei o sistema de fichas e adotei uma listagem geral feita em Word. Mantenho as entradas por nome de artista e inserindo também a foto de cada obra. É um sistema de documentação simples e despretensioso, mas que funciona bem. E aí eu vou passar, então, agora a palavra ao Alan, para fazer a próxima pergunta. Você tem algum sistema ou planejamento que guia ou orienta o aumento do seu acervo? Se sim, fale um pouco desse processo de aquisição de obras. Vou responder aqui. Há lacunas na coleção que busco preencher, mas nem sempre é possível. Por exemplo, trabalhos de nomes seminais como Oswaldo Guild, Lazar Segal e Iberê Camargo estão dificílimos de obter, e quando os localizo em galerias e leilões, os preços são proibitivos para o meu orçamento. Isso emperra melhorar a representatividade de alguns artistas na coleção. Em certas situações, é possível atenuar essa questão com edições póstumas, como o deste Segal reproduzido abaixo, embora eu prefira as tiragens originais. Segue, então, uma tiragem feita pelo Museu Lazar Segal, uma tiragem póstuma. Vou passar... Sim. Eu vou passar agora a palavra para a Ana. Na busca de novas imagens para a coleção, o que mais o motiva? E o que mais chama atenção em artistas desconhecidos? O que mais atrai em jovens artistas? As escolhas pautadas no reconhecimento da inventividade e do domínio dos meios que a gravura apresenta, sejam de autores conhecidos ou daqueles que no início de carreira. Posso afirmar que esse procedimento é um bom guia de discernimento e não me arrependi de nenhuma aquisição que fiz até hoje. É interessante salientar também que não adquiro as obras considerando o preço comercial que tem ou terão. O que me move é o valor delas como produto e testemunho cultural. Então, para a próxima pergunta, eu vou passar a palavra ao Pedro. Você costuma visitar ateliês ou, de alguma forma, já teve contato com o processo da feitura de gravuras? Responderei aqui. Não só visito ateliês individuais e coletivos de artistas, especialmente na cidade de São Paulo, como também já acompanhei detidamente as etapas de produção de litografias e gravuras de metal em gráfica artística. Foi o caso das várias idas ao Imagos Ateliê de Gravuras de Arte, uma das mais significativas firmas do gênero no Brasil, fundada por Elísio Mota em 1973 e ativa ininterruptamente a Rua Francisco Leitão, no bairro paulistano de Pinheiros, até por volta de 2005. Aqui segue uma foto da Faiga Ostrover gravando no ateliê Imagos, em 81. Né? E passarei para a 7ª questão, a Ana também, por favor. Pensando um pouco, como a coleção é sempre uma coleção de si mesmo, como isso reflete quando a coleção toma outras proporções? Então, eu vou ler a resposta. Uma coleção de gravuras é parte da vida de quem coleciona. Ela espelha um olhar de seu idealizar, o lugar e o tempo em que foi organizado. Acho importante poder contar com uma história da arte brasileira por meio da reunião de gravuras, percebendo que diversos críticos e estudiosos ainda não se deram conta do papel central que essa manifestação artística possui entre nós. E agora, para a 8ª pergunta, eu vou passar para o Roberto. Eu não sei se ele chegou aqui.
Se ele não chegou, eu vou fazer a leitura da pergunta. O professor Jorge lê a resposta. Fazer curadoria para exposições é diferente de fazer curadoria de uma coleção? Se sim, explique qual a diferença. Essa pergunta foi feita pelo Roberto. A diferença fundamental é a questão do tempo. A curadoria de exposições é realizada a partir da pesquisa, conceituação e montagem do evento, num processo de curta duração que leva entre 1 a 2 anos, dependendo da escala dos objetivos da mostra. Por sua vez, a curadoria de acervo, seja ele particular ou museológico, demanda um tempo bem mais prolongado de execução e decisões com visão de longo prazo. Agora, para a nona pergunta, eu chamo o Wander de novo, por favor. Como é a sua relação com o empréstimo de obras do seu acervo para montagem de exposições? Já foi muito procurado por esse tipo de coisa? Então, ele respondeu o seguinte: é importante que os colecionadores privados, de modo geral, colaborem no empréstimo de obras, principalmente para exposições em museus e instituições culturais públicas no Brasil e no exterior. No meu caso, ainda não houve solicitações de empréstimo, porque a divulgação da coleção começou há bem pouco tempo. E aí, para a 10ª pergunta, eu vou chamar o Pedro. Poderia dar a sua opinião a respeito do cenário atual da gravura no Brasil? Eu vou responder essa. Sim. Talvez a palavra que melhor defina a gravura contemporânea é pluralidade. Apesar das barreiras e dificuldades de várias ordens que enfrenta cotidianamente, essa arte está viva em razão da pluralidade de experimentos visuais e de artistas que a praticam. Não é difícil reconhecer inúmeros valores individuais pelo país que a mantém bem pulsante entre nós, frequentemente impelidos mais pelo talento e obstinação que pelas perspectivas comerciais que poderiam usufruir. E assim, a última pergunta, eu passo a palavra para o Wander. O que você diria sobre o mercado atual de gravuras no Brasil? Quais as principais diferenças entre outras vertentes da arte, como escultura, pintura e desenho? E aí ele respondeu o seguinte: em tempos recentes, houve uma revolução no mercado de arte, de modo geral, com as possibilidades de oferta e venda à distância de obras por meio da internet. Com o auxílio de um computador ou celular, é possível encontrar rapidamente e em várias cidades do país bons trabalhos sendo comercializados. O problema é a confiabilidade dos artistas envolvidos nesse processo, e, portanto, todo cuidado é pouco para não ser enganado. Há sites especializados em leilões que disponibilizam constantemente obras de gravadores reconhecidos. E isso agilizou demasiadamente o acesso a trabalhos de qualidade, sem correr o risco de levar gato por lebre. Porque gravuras originais ainda estão fora do radar dos falsários, como as pinturas e as esculturas. E aí, então, ele finalizou essa entrevista. Sim.